Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e a nossa aula de hoje é a de número 39, que nós vamos tratar do tema Jesus e o Evangelho, tendo como objetivos específicos favorecer o entendimento de Jesus como guia e modelo da humanidade, analisar a essência dos ensinamentos contidos no Evangelho e refletir sobre a influência do Evangelho na transformação moral da humanidade. Mas antes de nós iniciarmos aqui a leitura do nosso material de estudo, eu convido a vocês para que não esqueçam de já curtir agora no início o nosso vídeo. Dessa forma, como nós sabemos, quando o algoritmo do YouTube vê que nós curtimos, vai entender que esse material é bom para nós e espalhar com outras pessoas, que é esse o nosso intento, não é mesmo? Espalhar o bem e tudo aquilo de bom que temos aprendido com esses materiais maravilhosos que têm nos feito tão bem para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução diária. Vamos então à nossa leitura, meus queridos, e posteriormente, como de costume, eu teço breves comentários. Jesus, guia e modelo da humanidade. Os espíritos superiores nos ensinam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Significa dizer que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação do orbe dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Sabemos que raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso por meio das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria,
cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. As bases da doutrina cristã. A mensagem cristã está sintetizada nestes ensinamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta palavra está escrita em Mateus, capítulo 22, versículos do 37 ao 40. Tais orientações nos fazem refletir que a prática do bem pela vivência da caridade é a condição necessária para alcançarmos o reino dos céus anunciado por Jesus, amando a Deus e ao próximo. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Estamos cientes de que a melhoria moral do ser humano não acontece de uma hora para outra. Exige esforço, perseverança e superação de inúmeros obstáculos surgidos ao longo da caminhada evolutiva. Entretanto, consoante as promessas do Cristo, estaremos sempre guardados no seu imenso amor, que nos concederá, ao final, o reino dos céus, base da nossa imorredoura felicidade. A propósito, relata o espírito Humberto de Campos que, durante elucidativa conversa com Zebedeu, pai dos apóstolos Tiago e João, Jesus teria afirmado: a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que o tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais relutância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota,
porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Partindo das concepções do judaísmo sobre Deus e a justiça divina, Jesus nos transmite então o maior código de moralidade jamais imaginado existir no planeta, ensinando e exemplificando Ele mesmo a lei de amor em sua plenitude. Dessa forma, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo limitando-se respeito a muitos pontos. O lançar o germen das verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. A mensagem cristã, cedo ou tarde, triunfará. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspiração contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. E nós temos ainda aqui, meus queridos, um anexo com citações evangélicas muito importantes para a nossa reflexão. Sobre o Evangelho segundo Mateus, diz o seguinte: estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Isto está escrito em Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 a 20. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isto está escrito em Mateus capítulo 5, versículos do 3 ao 10. No Evangelho segundo Marcos, diz o seguinte: E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensino: Escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra parte finalmente caiu em terra boa, e produziu fruto que foi crescendo e aumentando, de modo que produziu 30, 60 e 100 por um. E disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto está em Marcos, capítulo 4, versículos do 2 ao 9. Ele disse: O que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que o tornam impuro. Isto está escrito em Marcos, capítulo 7, versículos 15 e 20 a 23. No Evangelho segundo Lucas está escrito o seguinte: Eu, porém, vos digo a vós que me escutais: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, faze também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Isto está escrito em Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 33. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Isto está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 30. No Evangelho segundo João diz o seguinte: Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que pedirdes em meu nome, falo-ei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, estando entre vós. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isto está escrito em João, capítulo 14, versículos 6, 13 e 14, 24, 25 e 28. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Isto está escrito em João, capítulo 17, versículos do 1 ao 3. Maravilhosa aula, não é mesmo, meus queridos? Na aula passada nós vimos sobre Moisés e o Decálogo, e o Decálogo são os 10 mandamentos, ou seja, trazendo ali as leis de Deus, e nós vimos que Moisés foi um grande legislador ali colocado, não é, sobre a terra por Deus para abençoar as nossas vidas, mas agora posteriormente então estamos vendo sobre Jesus e o Evangelho, e Jesus inegavelmente é o governador da terra, ele é o guia e modelo para a humanidade. É assim que os espíritos superiores nos respondem lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec lhes perguntou, não é? E a importância de Jesus sobre as nossas vidas é imensa. E, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus não está ligado a nenhuma religiosidade. Ele está ligado à verdade, ao caminho e à vida, que é Ele próprio. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E nós vimos aqui nesta aula que, inclusive, mesmo aqueles povos que ainda não o conhecem, já compreendem lá no interior do seu ser sobre o seu amor, porque Jesus mandou os seus mensageiros entre todos os povos, conforme a compreensão de cada um, não é mesmo? Então nós não podemos dizer que aquele que não está falando sobre o nome de Jesus também ainda não está recebendo as bênçãos dele, não é mesmo? Na própria Bíblia, para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou para nós o seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. Ele é a plenificação de amor do Pai. Então, ele está para o mundo, não para esta ou aquela religiosidade, não para esta ou aquela religião. Jesus abençoa a todos nós, porque Jesus, sendo governador da terra, ele compreende as nossas ignorâncias e as nossas fragilidades espirituais. Então, ele não deixa de amar a nenhum de nós devido às nossas debilidades que são imensas. Todos nós somos amados por Jesus. E em algum momento, todos nós evoluiremos a ponto de estarmos mais próximos do nosso Mestre Jesus. Então precisamos compreender isto, que todas as manifestações de religiosidade do bem estão sendo guiadas pelo Mestre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus.
Não diz que Deus amou esta ou aquela religião. Deus amou o mundo e Jesus enviou os seus mensageiros em todos os lugares do mundo, para que cada povo, segundo o seu entendimento e a sua evolução moral, receba também do seu amor. Nós não podemos, meus queridos, limitar Jesus e o seu evangelho, que é a pregação da sua boa nova, do amor e do bem, às nossas parcas compreensões, às nossas ideias ignorantes. Ignorar é não conhecer plenamente sobre um assunto. Quando nós formos também espíritos puros, nós vamos compreender Jesus. E isto vai demorar muito e muito e muito para que cheguemos lá. E sempre vai depender da nossa evolução moral. Mas isto não significa que nós não sejamos cuidados e amados, cada um de nós, independente de como estejamos, pelo Mestre Jesus. Ele nos ama, Ele nos cuida a todos. Ele veio para todos nós. Então, Ele é o guia e o modelo para a humanidade. Que nós possamos, dia após dia, aprender com as suas bênçãos, com seu amor, com a prática do bem e da caridade, compreendendo que aquilo que é conhecido em certas características em algumas religiões como demônios, são os nossos próprios enganos, porque nós sabemos que o diabo e os demônios não existem. Era apenas uma figura de linguagem que o Mestre utilizou, porque todos os espíritos, mesmo que estejam nas mais densas trevas, um dia vão também evoluir, e todos são cuidados, mesmo aqueles que estão lá nas mais densas trevas. Tem uma passagem no livro Coração e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito da nossa querida Maria Dolores, que Jesus vem então visitar Judas, que está se sentindo muito culpado por ter entregado o Mestre por 30 moedas, pelo desencarne de Jesus, a ponto de não reconhecê-lo. E Jesus vai até ele e o consola e o abençoa e fica junto do amigo querido, porque Jesus ama a todos nós, independente daquilo que tenhamos feito ou deixado de fazer. Hoje em dia nós sabemos que Judas já evoluiu e trabalha ao lado do Mestre, mas naquele momento ele havia desencarnado por suicídio, não é mesmo? Por enforcamento. E ele não reconheceu o Mestre quando o Mestre se aproximou dele. Mas Jesus não o abandonou. Ele foi até ele e ele lhe enviou as melhores vibrações. Então, nós temos estudado sobre a doutrina espírita, que muitas vezes, quando o espírito ainda está com pouca evolução moral e quando ele está em densas trevas ou em certas regiões umbralinas, ele não consegue perceber os seus benfeitores. Nós, meus queridos, não conseguimos perceber os nossos benfeitores espirituais, mas lá em volta desses espíritos no umbral ou nas densas trevas, e aqui em torno de nós, mesmo que nós não vejamos, estamos rodeados de benfeitores, todos a serviço do nosso amado Mestre Jesus, que se importa conosco, com todos nós, independente da nossa condição espiritual. Então, meus queridos, que dia após dia nós possamos aprender com os ensinamentos do Mestre e cada dia mais e mais procurar evoluir, praticando o bem, a caridade, o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, procurando ser como Ele, o máximo que nos for possível,
nesse nosso período de evolução que ainda estamos. Assim sendo, vamos encerrando esta aula maravilhosa de hoje e vamos então ainda fazendo as nossas orações e, como eu sempre faço no final, convido a todos vocês para que não esqueçam de vir estar aqui comigo todas as segundas-feiras às 19 horas, para que possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos encontrarmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e a sua comitiva espiritual a estar nos nossos lares, nos abençoando. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com todos os outros benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para vir nos abençoar com o passe, renovando as nossas energias. Assim, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso companheiro fiel de todo o tempo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha, amorosa e acolhedora, e que os nossos benfeitores espirituais estejam todos, como sempre estão, nos guiando ao bem e aos caminhos evolutivos, e que nós, com estudo, boa vontade, dedicação e buscando praticar o bem que temos aprendido, possamos prosseguir nos nossos caminhos evolutivos. E que assim seja e assim se faça. Um excelente estudo a todos nós, maravilhosas reflexões sobre esta aula de hoje, meus queridos e minhas queridas. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que sempre haja em nossos caminhos muita paz e harmonia. Que assim seja e assim se faça. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.